João capítulo 14, versículo 25. Já aprendeu muita coisa comigo, você vai aprender tudo de novo. Nós estamos aprendendo tudo de novo. Você vai sentir que você zerou de novo. Você vai sentir mais uma zerada. Falou, Jesus, eu achei que aprendi e estou aprendendo tudo de novo. De glória, hein? Então, se eu estou passando um novo nível de transformação, estou aprendendo tudo de novo. Eu estou aprendendo tudo de novo. É isso que é maravilhoso, olha só, quando você está transitando, você está crescendo, não sei igual, está sendo transformado, você volta a aprender tudo de novo. As mesmas coisas que ele te ensinou numa dimensão, ele vai te ensinar de novo em outra dimensão. Então, eu estou nessa fase que eu estou aprendendo tudo de novo. Eu estou maravilhado, eu falei, Senhor, é muita maravilha, Senhor. Renova tudo. Estou aprendendo a orar, estou aprendendo a me render, estou aprendendo a viver de novo. E não tem ambiente melhor, não tem coisa melhor na vida. Agora, aqueles que querem ficar viciados na própria unção, que achou que tem alguma coisa, eles não têm a glória, eles não querem a glória. Você não vai alcançar a plenitude assim. Entende? Você pode ter unção. Eu podia buscar, irmão, só ficar na unção de milagres e manifestar muito poder na terra. Isso não é mudar a vida de ninguém, nem a minha. Ele tem que vir no momento certo para cada coisa. Deus deu uma grande responsabilidade a mim. E entregou essa responsabilidade para vocês também comigo. Eu tenho sentado esses dias no escritório, tenho falado com a Tamires, com o Rabelo, a gente senta, às vezes eu sento com eles, eu falo assim, sede santos. E fico conversando com eles, não vale a pena pecar. O pecado não vale a pena. O diabo assola, vai vir assolar, os desejos da carne ele vem. Vençam isso, não pequem, porque vocês são chamados para ser santos. O que vocês vão herdar é muito grande. Vocês já receberam, vocês estão dentro de uma herança, daqui a pouco a herança vai vir. Então não pequem, lutem para estar na santidade, na obediência. Porque quando cair a glória na vida de vocês, você não vai ser mais humilde, eu vou levantar vocês na terra. Então não vale a pena o pecado. Não vale. Eu falei com a Tamires Rabelo esses dias, falei bem sério. Falei, não vale a pena. Você peca aqui, e alguns segundos depois, você está destruído. Você está arrebentado, o pecado te arrebenta. Porque vocês já se tornaram santos, vocês estão andando na santidade, agora vocês têm que se tornar profundamente santos. E o Senhor tem me chamado profundamente para a santidade dEle. E nós estamos num tempo de uma transição aqui dentro. Deixa eu só ler um versículo. Mas o advogado, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar de tudo o que eu vos disse. Deixo-vos a minha paz, vos dou. Não dou como o mundo dá. Não permita que o vosso coração se preocupe e nem se deixe amedrontar. Ok? Vamos até aqui. Tem muita coisa do Espírito Santo aqui para falar sobre ele. O Espírito Santo, porque ele é tão importante você conhecer ele. Eu vou te ensinar, vou dar duas coisas, se ele me permitir me dar mais, eu falo mais coisas sobre ele. Mas eu quero te falar de duas coisas importantíssimas para você poder conhecer o Espírito Santo. Tem duas coisas que atraem profundamente o Espírito Santo. O desejo ardente de conhecê-lo em santidade, querer sua santidade. E a maneira que você tenha acesso à pessoa, eu quero que vocês tenham uma experiência nova esse ano. Você já bebe da unção dele, mas eu quero que vocês conheçam ele. Você tem uma nova demanda. Você vai ler a Bíblia inteira esse ano e você vai conhecer o Espírito Santo pessoalmente esse ano. Oh, meu Deus do céu. Que maravilha. Que maravilha, né, bispo? A pessoa vai à igreja assim, vai ler a Bíblia inteira e você vai conhecer o Espírito Santo pessoalmente esse ano. É essa a sua demanda agora. Você que quer crescer muito esse ano, ter muitas bênçãos esse ano, você vai se dedicar seu coração totalmente à palavra e ao Espírito Santo esse ano. Ele vai ensinar vocês a ser santo. Quando a rendição ao Espírito de Deus, tem a parte humana, que é o seu desejo e a sua luta contra a sua carne. Mas nessa luta contra a sua carne, você não está sozinho. Deus, quando Ele toma você para si, Ele te dá uma garantia: não te deixarei e não te abandonarei.
Ele não vai te desamparar. Eu não te desampararei e não te abandonarei. Ele falou para Israel, quando vocês entrarem na terra que eu vos prometi aos seus pais, eu não abandonarei vocês. Eu não deixarei vocês. Eu estarei na frente de vocês. Eu irei à frente de vocês para vencer e derrubar os seus inimigos. Não se preocupe, ele fala assim, ó, não se preocupe com os inimigos que serão maiores que vocês, que são nações mais poderosas que vocês. Não tenha medo, não se amedronte, porque eu não te deixarei, não te desampararei. Eu irei à sua frente. Então, na nossa entrega, nós não temos que ter medo. O Senhor, ele tem a parte dele, ele tem a fidelidade dele com você. Quando você começa a engatear nesse caminho, se entregando ao Senhor, buscando a Ele, isso é rendição, você começa a render tudo a sua vida, Ele vai tomar para Ele. Êxodo, Levítico 20, nós lemos essa passagem importantíssima esses dias, consagrem-se a mim e eu, Senhor, vos santificarei. Então, o que é a consagração? É rendição, em oração, em busca das virtudes espirituais, em busca do que é santo, justo, verdadeiro, que é a palavra e tudo que se refere a Deus. Mas escute muito bem, o lado humano da consagração é esse, é quando você se rende a Deus buscar em oração e adoração. Mas o lado santo e espiritual é quando o Espírito Santo, ele toma essa consagração para ele. Ele vai te tomar para ele. Ele é fiel. Quando você faz um trato com ele, ele aceita o trato, ele te pega. Isso é maravilhoso. Fala, Deus, me pega. Fala, me pega, Senhor. Faz uma aliança comigo. Deus quer ter uma aliança com você, cara. Mas você não quer ter com ele ainda. Seu desejo ainda é muito como é que fala? Efêmico, né? Acho que essa palavra é esquisita. Seu desejo ainda é muito pequeno. Mas escute muito bem. Se for pequeno, mas for verdadeiro, é o que Deus precisa. Você precisa se entregar. Esse ano é o seu ano de ser uma pessoa mais santa. Como nunca antes você foi para Deus. Você tem que entender que tudo quando você fala, é que eu faço assim, é assim, minha vida é assim. Eu falo, Senhor, eu quero ser para ti, sendo como o que eu nunca fui para ti em toda a minha vida. Você tem que desejar, você tem que fazer essa loucura. Se ele pegar, tomar para isso, vai dar certo. Mas você tem que tentar. Mesmo que se não dá certo, tenta de novo. Eu já fiz várias vezes, não deu certo, mas eu tentei. Fazer meus votos de consagração, me santificar, me santificar. Você tem que desejar ardentemente ser santo, se santificar. E você tem que entender que esse é o pleno caminho. Ah, mas a pessoa só quer o dom, ela quer só um profeta, alguém profetizar. Cara, isso é o mais básico. Ele quer te dar a glória dele. Ele quer te suprir, ele quer ser o seu Senhor, ele quer estar com você desde que você levanta, quando você vai deitar. Ele quer caminhar com você. Ele vai te dar os dons, é maravilhoso. Eu amo os dons, eu quero eles. E vou ensinar vocês a buscar eles. Mas escute. Não substitua as ferramentas pelo dono da ferramenta. Ele quer te levar a um lugar onde ele possa estabelecer uma aliança e te proteger. Ele quer te proteger. O desejo dele é que você se aproxime dele. Achegai-vos a mim, diz o Senhor, e eu me achegarei a vós. Ele te chama para se chegar a ele. Santificai-vos a mim, eu, Senhor, Senhor, vos santificarei. Consagrai-vos a mim, eu vos santificarei. Eu sei que a sua carne tem muitos problemas, você tem suas dificuldades, mas é assim mesmo, faz parte. Se você não tivesse, você não é normal. É porque tu é normal, tu é terreno, tu tem um corpo de carne, você tem muita dificuldade, como eu também tenho. As dificuldades nunca deixarão de existir. Elas que vão sempre provar e qualificar nosso desejo por Deus. Enquanto você está decidindo vencer as dificuldades, por mais que elas sejam grandes, você está vencendo, é verdade, seu sentimento é verdadeiro, mas no dia que você se entrega a ela, você está perdendo a tua força, o teu amor por ele. Então o que certifica que a sua entrega é verdadeira é o seu desejo de lutar por ele, você tem que lutar. Então se é possado do conhecimento da comunhão com o Espírito Santo, é uma rendição da carne, é uma rendição de vida, é uma decisão do seu coração. Você primeiro tem que crer que o Espírito Santo é Deus, ele é uma pessoa, ele habita com você, ele está em você, ele ainda vai se manifestar para você para que você o conheça. Alguns religiosos falam, mas Jesus disse que o Espírito Santo não falaria de si mesmo, mas falaria de tudo que ele ouviu de Jesus.
e glorificaria Jesus? Sim, justamente, lê o contexto, aprende texto. O Espírito Santo não veio para glorificar a si mesmo, mas ele veio para glorificar Jesus. Isso não quer dizer que ele não falará de si mesmo. Não quer dizer que ele não se revelará e não ensinará quem ele é para você. Isso significa que o Espírito Santo virá para glorificar Jesus Cristo e nos ensinar tudo o que Jesus nos ensinou. E não falará de si mesmo significa que ele não se colocará e não veio para se glorificar e nem se colocar acima de Jesus. Uma pergunta, quem é que inspirou a Bíblia? Quem é o verdadeiro autor da Bíblia? O Espírito Santo. E a Bíblia fala sobre o Espírito Santo, correto? Então quer dizer que o próprio Espírito Santo inspirou Jesus para falar do próprio Espírito Santo. Inspirou os profetas, inspirou os apóstolos para falarem sobre o próprio Espírito Santo. Então o próprio Espírito Santo inspirou eles para ensinar a igreja sobre ele. Mas o Espírito Santo, quando a Bíblia ali não está colocando, né, o Espírito Santo como se ele não pudesse revelar a você. Está mostrando que ele não virá com o propósito de se colocar acima de Jesus, mas para glorificar e exaltar os ensinamentos de Jesus Cristo. Mas ele vai se revelar, ele vai falar com você, ele vai te ensinar quem ele é para você. Se você entrar nesta dimensão de fé, aí eu posso dizer com toda certeza, tu serás santo. Tu tem muito mais possibilidades na terra agora de ser uma pessoa mais santa. Porque o Espírito Santo é o seu santificador. Rapaz, é maravilhoso demais. A gente vai lembrando que o Espírito Santo vai trazendo a gente. É muita coisa. Queria ter tempo para pregar para vocês. São 10h27 quando não tem tempo. Mas o Espírito Santo é o seu santificador. Ele não te deixa sozinho nessa guerra entre a sua carne e seu espírito. Escute, você não depende do seu espírito para ser santo. O teu espírito, por mais que ele recebe de Deus, ele não tem capacidade de sustentar a sua carne em santidade. Seu espírito é pequeno demais para isso. Por mais que o teu espírito cresça, recebe muita coisa, lembre que eu vou te falar. Você tem que ser guiado pelo Espírito Santo, no seu espírito, aprender a ouvir a voz do seu espírito, seu testemunho interior, que nós vamos ensinar isso aqui esse ano. Esse ano todinho vai ser muito ensinamento para vocês. Porém, você não pode sozinho. Tua carne é muito fraca, teu espírito é muito pequeno para lidar com uma condição adâmica que está em você ainda. O teu corpo, lembra que eu vou te falar, corpo do pecado. E porque nós temos um corpo do pecado, o pecado ainda está em nós. Mas ele não pode mais nos dominar e nem pode mais se manifestar em nós. Mas ele está na carne. E um pouquinho que você sai do espírito, já sabe disso, é verdade ou não é? É ou não é? Então tem duas questões a se considerar aqui. João diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Amém? E João também continua dizendo que aquele que vive no pecado não viu e nem conhece a Deus. Então está dizendo para você, tu tem que reconhecer que tu tem pecado, mas está dizendo para você, você não vive mais no pecado. Você vai pecar. Você não vai deixar de pecar, você vai pecar. Mas o pecado não pode ter mais domínio na sua vida, você não pode ter mais desejo por ele não pode mais ser um senhor na sua vida, e você tem que entender que o Espírito Santo vai cada vez mais mortificar o pecado na tua vida, até que o pecado não tenha mais domínio e nem acesso em você. Mas você tem que se lembrar de uma coisa, que miserável homem que você está no corpo de carne, você é um pecador, mas justificado. Legalmente, você já venceu o pecado, porque Jesus ele venceu em 3 dimensões de pecado para você. Ele te deu a jurisdição, judicialmente, você está perdoado dos seus pecados. Então quer dizer que ele venceu o pecado na lei, porque a lei se cerrou tudo debaixo do pecado. Então ele judicialmente ele foi, arrancou o escrito que nos era contrário, como Paulo diz, cravou na cruz, e judicialmente, nas tribunais celestiais, falou assim, eles agora estão livres do pecado. Bom, aí agora você vai para o outro lado para vencer o pecado. Agora o pecado vai ter que morrer em você, então você vai ter que ter uma segunda vitória sobre o pecado. Aí ele te dá o Espírito Santo para te tornar uma pessoa capaz de vencer a si mesmo. Aí você entrou na segunda dimensão de luta contra o pecado. Ai, Jesus, não sei se eu entro. Acho que eu vou deixar isso para outro dia, amém? Eu estou rindo porque é o Espírito Santo, eu estou rindo, eu estou embriagado. Se eu deixar eu cair aqui, eu rolo aqui no chão.
Então, eu vou te ensinar aqui, calma aí. Você quer entrar na presença do Espírito Santo? Quer conhecer Ele? Você sabe o que mais atrai o Espírito Santo? Afeições. Afeições. Não emoções. Afeições. Então, quando você estiver na presença dele, você tem que ter afeição, se afeiçoar por ele. Ter sua bebezinha e falar assim, papai, Xuxinho. Afeição. Você tem que se afeiçoar por ele. Ele também vai se afeiçoar por você, você tem que corresponder. Porque ele vai se afeiçoar por você. Ele vai vir atrás de você. Amém? Eu estou falando sério. É assim. Ele é íntimo. Ele é maravilhoso. E não tem ninguém melhor, pessoa melhor nesse mundo do que ele. Ele é tudo que Jesus é. Ele tem tudo que Jesus tem. Se você achar que tem uma diferença entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles não brigam. Eles não disputam, porque eles são um. A sua natureza divina é uma, é um único Deus. Mas existe aqui 3 personalidades. Que somente dessa forma nós seríamos capazes de ter relacionamento com o Altíssimo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Jesus não se ofende quando você adora o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo quer que você adore Jesus. Ele quer que você conheça quem Jesus é. Posso falar uma experiência bacana que eu tive ontem? Eu sei que você é meio incrédulo, você não vai acreditar não. Foi ontem ou hoje que eu falei com o senhor? Desculpa ofender você, desculpa, peraí. Que eu falei o negócio da carne de Jesus. Foi ontem. Ontem tive uma experiência. Entrei em uma dimensão. Eu estava lendo. Tinha uma guerra contra tronos bem pesada. E fiquei resistindo o dia inteiro. E ali na santidade. Cada aquela mensagem que eu preguei mexeu, tá? De domingo mexeu com tronos, deuses desceram para lutar contra mim. Muito grande. Por isso que vocês têm que ouvir a mensagem que o pregador está trazendo para vocês. São mensagens extraídas da rocha, hein? A nossa rocha, hein? Isso é sério, hein? Tu vai lá no YouTube e ouça aquela mensagem de novo, hein? Salva ela, baixa ela, que aquilo aí é sério. Posso continuar? Aí eu estava lendo a Bíblia, meditando. O Espírito Santo me visitou lendo a Bíblia. Eu tentava ler, continuava a ler, eu ficava assim, meio, quase caindo em êxtase na Bíblia, lutando. E o Senhor falou, pare. Pare e venha orar. Eu ouvi, eu parei imediatamente. E deitei no chão. Quando eu deitei, o Senhor me arrebatou. Aí eu acho que eu fiquei, não sei se foi 2, 3 horas, não sei quanto tempo. Que é um bom tempo ali. Aí o primeiro lugar que Deus me levou, eu fui no Senhor. Eu vi ele como um homem sentado numa cadeira. Tinha um grupo de pessoas. Parecia que lugares antigos. Eu ia lá e tocava na carne de Jesus. Eu sentia a carne dele. Aí eu ensinava. E a carne dele era sensível, mas os ossos dele é muito forte. Aí eu começava a ensinar para as pessoas sobre a carne de Jesus, o corpo físico de Jesus. E eu senti eu tocando na carne de Jesus. E quantas vezes eu senti a mão dele vindo aqui tocar aqui, ó. Eu não vou abrir essas coisas não, porque eu acho que eu vou acabar me exaltando aqui. É melhor nem falar essas coisas. Não pode ser até uma exaltação própria, é melhor nem falar. Pra gente não pecar, você não quer nem falar. Deixa eu guardar quieto. Agora escute. Dali o Senhor me levou um espírito a muitos lugares, espírito. E revelava muitas coisas. Você sabia, se você pudesse se ver através dos olhos de Deus agora, você veria 2 coisas. Você veria o quanto você tem pecado e iniquidade ainda. E você ainda precisa ser liberto. E você ainda vê uma coisa surpreendente. Você vê o quanto você é justificado por Jesus Cristo. Incrível que pareça, quanto mais você se relaciona com a pessoa do Espírito Santo, menos condenação você vai ter na sua vida. Ele vai remover a condenação de você. Quantos tem aqui tem medo escuro? Quase todo mundo tem medo escuro. Nós temos alguns medos, correto? Você sabia?
Quando você dedica a afeição ao Espírito Santo, ele começa a tomar a sua afeição, o ambiente da afeição, ele vai entrar, ele vai começar a ter comunhão com você, porque você está pedindo, ele vem. Isto é certo na tua vida, vai acontecer. Passe tempo buscando. Você tem 2 deveres de casa, 1 ano. No final do ano eu cobro de vocês. Você vai ter uma nova experiência com o Espírito Santo na sua vida. Você fala, eu conheci apóstolo. Ele falou, eu ouvi uma voz muito diferente, eu tive 100% de certeza. Aconteceu isso comigo. E você vai saber que toda manifestação pessoal dele, ele produz uma transformação profunda na sua vida, pelo desejo de mais santidade e mais o amor. Lembre-se uma coisa que eu falo para vocês. O Espírito Santo, ele é amor. Ele é amor. Então é impossível você buscar o Espírito Santo se você não desejar amar. Eu vou te dar mais um segredo para você, se anote. Quando você estiver entregando suas afeições a Ele, peça a Ele, Senhor, me ensina a te amar com todo o meu coração, de toda a minha alma, com todas as minhas forças, de todos os meus pensamentos, e me ensine a amar o meu próximo, como Tu me amas. Como Tu me amas, faça essa oração, me ensine a amar. Quanto mais você pedir amor pelas pessoas, mais rápido o Espírito Santo se manifesta para você. Incrível que pareça, às vezes eu tenho essa percepção, que quanto mais eu peço amor do Senhor, e a transformação do amor dele e pelas pessoas, parece que fica mais forte ainda a presença dele. Mais do que quando eu peço por ele. Para tu ver o quanto ele quer te transformar. Se nós entrarmos e habitarmos essa dimensão de comunhão com o Espírito Santo, nós vamos ter muito mais paz na vida. Ele pode falar muito mais com você. A voz do Espírito Santo, quando você começa a entrar, conversar com ele, você começa a falar, Senhor, eu quero, me dê comunhão com a sua voz. Terceira coisa, peça comunhão. Não esqueça de pedir isso. Escreva, Senhor, me dê comunhão com a sua voz. Me faça ouvir a sua voz no meu coração e na minha consciência. Isso é o que eu peço todo dia. Me dê comunhão com a sua voz. Me dê intimidade com a sua voz no meu coração. Escute o que eu estou dizendo para vocês. Fique naquele ambiente, passe tempo com ele. Em uma semana, se você fizer já na primeira semana, tu já vai começar a ouvir ele. Você vai sentir mais clareza quando Deus falar com você. Então, quando nós estamos rendidos à afeição, quando a afeição está rendida, quando você se desconecta do ambiente de si mesmo, ou seja, da sua carne, dos desejos, muita perturbação, não adianta ficar perturbado, não adianta viver com ansiedade, não adianta ficar correndo de um lado para o outro, você tem que parar, você tem que entender que você tem que ser uma pessoa quieta. Ele diz, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Então, aprenda a se aquietar na presença de Deus. Não adianta você ficar desesperado para mudar as coisas da tua vida do dia para a noite, não é assim. Não é assim. Também você não se torna santo do dia para a noite. Não existe santidade plena e transformação do dia para a noite. Transformação e santificação é um processo de contínuo trabalho do Espírito Santo sobre a sua vida. É uma libertação contínua, de longo tempo e dedicação sua. Então ele vai te santificando e de glória em glória vamos sendo transformados. Então, quando você mantém seu coração nas afeições, as suas afeições no Espírito Santo, ele vai tirar de você. Escute o que ele vai tirar de você. Isso aconteceu comigo, isso é assim acontece comigo, esse é o caminho e não tem outro. Este é o caminho completo que eu estou ensinando para você, do que acontece com você. Quando você está buscando muito amor e se dedicando à afeição ao Espírito Santo, ele vai remover de você 2 coisas. Mesmo você percebendo na hora ou não. Acontece, isso já começa na hora que você busca afeição e amor a ele. Essas 2 coisas são removidas de você, incredulidade e medo. Eu quero falar uma coisa interessante para você, que incrível que pareça, quanto maior o teu medo, maior a tua incredulidade. Quanto mais as pessoas têm medo, mais elas carregam incredulidade na vida. Porque elas têm receio das coisas. O medo, ele não pertence a Deus. E o medo, ele vai sendo removido de dentro de você, porque é uma iniquidade que você tem. Nós temos uma iniquidade chamada medo. Nossos pais, às vezes, nos transferiram medo. Pessoas
adquiriu muita iniquidade do medo muito cedo, porque as pessoas brincavam de dar susto, pais ficavam agredindo demais, ameaçando demais, então essas pessoas carregaram muito medo. Então, o medo, ele toma um ambiente, ele rouba o amor, ele rouba a fé, ele é muito perigoso. Então, é interessante que quando você está se dedicando ao amor, você vai perceber uma coisa interessante que acontece comigo também. Eu encaro inimigos muito pesados. Cada vez mais você vai ter desejo de ficar sozinho, com Deus, e o medo é removido de você. Você não tem medo do diabo. Aquele medo, se carregar no coração, você não se preocupe. Vai sumir de você. Mesmo que o inimigo venha te assolar, você não vê, você não sente. Porque seu coração está muito protegido pela afeição ao Espírito e o amor que Ele colocou em você. Então você pode ter certeza de uma coisa, quando isso é removido de você, você começa a prosperar. Você começa a ser transformado. Esse é o caminho que eu estou te ensinando essa noite. Você tem que ter comunhão e dar mais atenção ao Espírito Santo. Honrar mais Ele, honre mais o Espírito Santo. Então, para você ter uma profunda dedicação ao Espírito Santo, você vai ter que ir por etapa na vida, dando tempo a tempo. Está no seu serviço, está trabalhando, pare. Vá no banheiro orar, vá num lugar secreto, num lugar escondido, e converse com Ele, e dê afeições como uma criança a Ele. Renda o seu lado mais inocente e verdadeiro que você tem. E isso é entregar afeições. Entregue o seu lado mais inocente e verdadeiro a Ele. Entregue o seu lado mais inocente, mais puro que você tem. Dê a Ele. Faça isso. Você sabia que tem muitas pessoas que depois que elas amadureceram, cresceram, receberam unção, elas se tornaram mais desprovidas do Espírito Santo que quando elas estavam como criancinhas ainda gateando na fé? Você sabia que você pode ser uma criancinha na fé e ser uma pessoa ainda muito mais dotada de Deus do que uma pessoa que é pastor, do que é pregador, que tem unção, que tem dons? E essa pessoa se afastar do Senhor e não conhecer mais o Espírito Santo? Escute, uma coisa que eu observei. Rapaz, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para vocês. Isso aqui é muito sensacional. Espera aí. Isso aqui é tremendo. Que é tremendo, 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 tremendo. Senhor, me guia para achar essa palavra para eles. Porque isso aqui é tremendo. O Senhor, Ele faz algo na gente. Exatamente como depois da ressurreição, Jesus estava andando com 2 discípulos no caminho de Manaus, sentou com ele na casa deles, falava a respeito da Escritura, e de repente, Jesus abriu os olhos deles, e abriu o coração deles, para que eles entendessem as Escrituras. Abre alguém para mim, abre aqui na tela, coloca na tela aqui para mim, Lucas 24, 47. Enquanto isso eu olho outra palavra aqui. Olha. Mas versículo 48. Vós sois testemunhas desses fatos. Vai passando. Eis que eu sobre vós envio a promessa do meu Pai, que é o Espírito Santo. Contudo, permanecei na cidade até que do alto sejais revestido do poder do alto. Agora volta no versículo, acho que é o versículo 46, por gentileza. 44. Ali. Passa o 45 aqui. Você tinha colocado certinho, já tinha aparecido. Acho 45, 45. Isso, aqui. Pronto. É o 45. 24, 45. Então, se ele abriu o entendimento para que pudessem compreender as... Olha agora. Deuteronômios capítulo 30, versículo 6 assim: E ao teu Deus desimpedirá a tua alma
como se circundasse o teu coração, e as entranhas da tua descendência, para que aprendas a amar o Senhor teu Deus com todo amor do teu coração e toda a vontade da tua alma, e vivas plenamente. Olha isso aqui. Quando você começa a buscar o Senhor, inclinando o seu coração a Ele, mesmo que você possa ter esses pecados, as dificuldades, as grandes dificuldades, não pare. É normal. O Senhor vai fazer isso que fez em mim. Ele fez em mim, faz em você, faz em todos que o buscam de todo o coração. E algo teu Deus desimpedirá a tua alma, como se circuncidasse o teu coração. Ele vai abrir teu coração. Ele faz isso. Ele está prometendo que Ele, o teu Deus, vai desimpedir a sua alma, como se circuncidasse o teu coração e as suas entranhas da tua descendência. Os nossos filhos vão conhecer o Senhor. Olha só. Para que aprendas a amar o Senhor, o teu Deus, com todo o amor do teu coração. Com todo o amor do teu coração. E de toda a vontade da sua alma, e vivas plenamente. Esse é o segredo. Deus, Ele conhece você. Ele sabe se você quer ou não quer. Ele sabe o que você pode e o que você não pode. Então, quando Ele está te fazendo uma cobrança, Ele te faz dentro dos limites que Ele sabe que você tem entrega. Mas quando você não corresponde aos limites da entrega que você pode, você perde isso aí. Você fica bloqueado. Deus não te desimpede. Ele vai esperar que você se arrependa, Ele vai falar por meio dos profetas, Ele vai te dar tempo, Ele vai usar a pessoa na sua vida, mas Ele mesmo não vai entrar nessa dimensão com você. Por que eu estou falando isso? Porque o Senhor Ele me visita, porque eu estou nele, Ele me desimpede a minha alma, Ele tira a iniquidade, Ele aparta as forças malignas, Ele tira o que luta contra a minha mente, o que me trazia cansaço, muitas coisas que me prejudicavam no mundo espiritual, que eram muito difíceis, Ele fez assim, ó. Para que eu tivesse o quê? Mais dedicação, mais repouso na sua presença. Então, eu passei uma fase de transição, de desimpedimento da minha alma e do meu coração. Em todos os ambientes à minha volta. Então, eu passei a ficar mais quieto. Eu vi que muitas coisas dentro de mim mudaram por causa da visitação do Senhor. Porém, Ele me conhece. Ele conhece você. Então, o que eu fiz? Eu me clivei, me curvei totalmente a Ele. Eu estou sacrificando. Ele te promete isso, Ele vai te desimpedir. Ele te abrirá o seu entendimento para que você compreenda as Escrituras. Isso aqui é uma promessa. Isso é uma promessa tremenda. Quanto a ti voltarás à sabedoria, ao bom senso, de obedecer à voz do Senhor, pondo em prática todos os mandamentos que hoje te ordeno, versículo 8. Agora vai lá, agora eu finalizo com essa chave para você, você não pode perder ela, você tem que entender e aprender ela. Quando você está se dedicando a esse amor reverente ao Senhor, que isso é o temor a Ele, amor reverente, respeito, buscando aprender a respeitá-lo, você tem que buscar aprender, Ele vai te ensinar. Primeiro você inclina suas afeições, seu desejo, a sua disposição. Ele vai tomar isso para Ele, vai começar a te santificar, Ele vai começar a santificar a sua própria consagração. Está me entendendo? Então segue o caminho que eu estou dizendo aqui, segue que esse aqui é o caminho para vocês. Isso aqui é vida, eu estou dizendo vida. Isso aqui você não tem perda de tempo nenhum, você tem todo o tempo ganho. Tudo é ganho isso. Tudo é ganho. Todo ganho está nisso. Fica nisso, foca nisso e não se distrai. Trabalha para o Senhor, está na unção, está nos moveres, aprende, recebe transferência, vai recebendo os dons que transfere, às vezes, do apóstolo, do ministério, das glórias que Deus derrama, vai recebendo. Mas não sai do que eu estou te falando. Continue no que eu estou te falando. O favor e a habitação de Deus está nisso. Então o Espírito Santo, Ele vai te santificar, Ele vai te ensinar a ser santo. É Ele que te ensina. É Ele que entra no teu espírito, habita o espírito para expelir os seus pecados. Para mortificar o teu velho homem e vivificar o seu novo homem criado em Cristo Jesus. Ele te restaurará a imagem de Cristo de dentro para fora. Ele vai restaurar essa imagem. Você não tem esse poder, você não consegue. Repita comigo. Eu por mim mesmo não tenho poder
de transformar nada na minha vida. Nada. Fala, não tem. Quem faz isso é o Espírito Santo. Você tem o poder de se render. Você entrega a Ele a sua fraqueza, a sua incapacidade, os seus pecados, seus dilemas. Fala, Espírito Santo, eu só tenho essa pobre oferta como uma viúva nas suas mãos, que não tem valor de nada. Tem valor para ti, Senhor? Tem valor. É uma entrega verdadeira, tem valor. Por mais miserável, por mais indigno que o homem seja, se ele se entrega tem uma entrega verdadeira, para ele tem valor. Você tem valor para ele. Só que você tem que se conscientizar disso. Deus, o que eu tenho para te oferecer? Uma entrega verdadeira. Teu coração pode estar entupido com muito pecado, muita coisa na sua vida, mas ele vai desentupir, vai desimpedir a sua alma, vai circuncidar seu coração e vai ensinar você a amá-lo com todo o seu coração. Meus queridos, eu finalizo essa palavra com uma palavra de conhecimento para você aqui. Se, na antiga aliança, o Senhor fala para Israel, amarás o seu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, de toda a tua força. Imagine agora que Ele veio dentro de você para ensinar você a amar Ele. É só dar vazão. Dá vazão. Dá mais vazão para o Espírito Santo. Seja mais rendido a Ele. Cante mais. Adore mais. Habite nos louvores. Cante, cante, cante. Eu estou orando, eu canto, 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 canto. Isso é comunhão. Isso é comunhão, comunhão. A palavra em grego comunhão, kainonia. Comum natureza, participação, companheirismo, aliança. Tem 7 significados essa palavra. Mas a mais incrível é comum natureza. Nós temos a natureza dele. Temos uma natureza divina e temos uma natureza adâmica. O pequeno Robson não pode expulsar o grande Adão da minha carne. Ele é grande demais. E se você não permitir o Espírito Santo expulsar o Adão da tua carne, você vai pecar, você vai ficar sempre na mesma. Deixe o Espírito Santo te envolver. Deixe o Espírito Santo envolver você. Deixe ele te envolver. Deixe ele viver em você. Deixe ele colocar toda a vida de Cristo em você. Deixa ele andar através de você. Deixe o Espírito Santo operar com toda a vida de Jesus em você. Como o Espírito Santo habitava em Jesus, ele habita na gente também. Agora você tem que deixar que a plenitude chegue. Vá nesse caminho. Sejam apaixonados pelo Espírito Santo. Ele vai ensinar você a amar tanto Jesus, tanto. Ele vai ensinar você a amar o Pai. Ele vai ensinar você a amar seus irmãos. Ele é o seu tutor. Ele é a parte mais sensível de Deus, porque ele é derramado dentro do teu coração. Aqui dentro, ó. Seu coraçãozinho. Então tu toma cuidado com o teu coração. Eu falo, Senhor, eu não mereço, Senhor. Eu sou muito adâmico, Senhor. A gente não merece. A gente é muito pequeno, Senhor, para algo tão precioso está dentro de mim, Senhor. Quem eu sou, Senhor, para algo tão precioso. Então, Senhor, faça tudo que você tem que fazer. Faça tudo. Liberte minha alma por completo. Liberte a minha alma. Transforma a minha alma. Pega os cômodos da minha alma. Eu não quero só no meu espírito, eu quero o Senhor na minha alma. Porque eu não quero pecar contra Ti. Não me deixe pecar contra Ti.
Eu faço essa oração desde os meus 17 anos, Senhor, não me deixe pecar contra Ti. Não me deixe pecar contra Ti. Senhor, eu não quero pecar contra Ti, por favor, Senhor. Com todas as minhas imperfeições, todas as vezes, quanto já pequei na minha vida, quanto já errei na minha vida, Senhor, não me deixe pecar contra Ti. Ele foi me livrando, me livrando. O Espírito Santo é seu advogado que defende você contra a acusação, até da tua própria consciência. Ele vai limpar a sua consciência. A tua consciência tem um limite para te guiar e te acusar, te condenar quando você está errado, mas ela não pode ser um adversário. Ela tem que ser um condutor, não um adversário. Quando você não tem sentimento, seus sentimentos não estão ligados, não estão entendidos com Deus, e você peca e a tua consciência te acusa, ela pode gerar uma acusação tão grave que você se afaste de Deus violentamente. Não permita isso na sua vida. Eu também já lidei com pecado na vida, já falei muito na minha vida, eu aprendi a lutar contra isso, a vencer isso, ter uma vida plena diante do Senhor. Então eu falo para vocês, não peque. Seja de santos, como aquele que vos chamou é santo. E a única maneira de nós sermos santos por completo é rendição verdadeira ao Espírito Santo. É com Ele que as coisas se tornam melhor. Convide Ele, converse com Ele, Ele vai começar a te tomar. E sabe como é interessante? Vou falar uma coisa bacana, então encerro aqui para vocês. Até fechar a Bíblia aqui. Quando você está buscando o Espírito Santo, Ele tomou, você começou a tomar, você está sério mesmo, fez um voto sério com Ele. Você vai estar na rua, você vai estar trabalhando, você vai estar no culto, e de repente, coisas acontecem. E essas coisas são maravilhosas, porque Ele te toca de uma maneira totalmente diferente. Ele vai fazer isso, porque Ele vai desejar fazer isso com você, porque você está nele. Ele está chamando vocês para isso. Ele está chamando vocês para isso. Então, de repente, Ele te para, Ele te protege. Você vai ver que o Senhor, o teu Deus, te protegerá. Escute outra coisa e finalizo nisso. Não é só você que vai atrás dele. Ele vai atrás de você. E quando você estiver fraco, caído, Ele vai te animar e vai te levantar. Então, por isso, seja humilde sempre. Ele só resiste a um tipo de pessoa. Pessoas soberbas. Os orgulhosos soberbos, o Espírito Santo resiste. Só isso aí. Fique de pé glorificando a Jesus Cristo.